Olá, me chamo Cristiane, estou na Gerência de Relacionamento Corporativo da Unimed Fortaleza e hoje eu tenho o prazer de apresentar diretamente do Ceará RH o nosso quadro Vozes do RH, um bate-papo super especial com especialistas em gestão de gente e cultura. Eu estou aqui com a Camila Marques, gerente administrativa de RH da Brother Motos, empresa que atua com foco na distribuição nacional de motopeças. A Camila é especialista em gestão de pessoas e gestão empresarial, tem mais de 8 anos de experiência na área de gestão de recursos humanos e sua trajetória profissional é marcada pela implementação de estratégias que promovem o engajamento de equipes, alinhando as pessoas ao negócio. Nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo também, endomarketing e comunicação interna. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada Cris, obrigada Unimed por esse momento. Eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Muito obrigada, vamos lá. Eu vi no seu LinkedIn uma frase de um esportista que eu admirava muito. Infelizmente, faleceu muito jovem, que é do Ayrton Senna, Sim. Que ele fala o seguinte: eu sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Para estar lá no seu feed, lá na parte principal do LinkedIn, você acredita fielmente nessa frase? Demais, de verdade. Assim, eu como gerente RH administrativo na Brother Motos, que é uma empresa jovem, digamos assim, uma empresa de 2018 e que tem um crescimento gigantesco, uma empresa de forte atuação no cenário nacional e que foi um trabalho muito em conjunto de muitas pessoas. E trazendo aqui para a realidade do RH, a estrutura que a gente tem hoje de RH, voltada para todas essas questões de endomarketing, gestão de benefícios, tudo que a empresa tem hoje foi um trabalho de muita gente, entendeu? De quem está lá com a gente hoje, que o nosso principal objetivo é fidelizar, e de pessoas que passaram e que contribuíram, deixaram a sua marca, entendeu? Então, assim, hoje eu estou aqui à frente, mas para eu estar aqui, tem uma máquina toda sendo operada lá. Então, assim, o time de RH da Brother, não posso deixar de falar dela, são incríveis. E eu tô aqui hoje por isso, e essa frase do Ayrton Senna é muito real. Sabe, assim, o sucesso, às vezes, é de uma empresa, de uma marca, de um profissional. Às vezes ele tá lá na frente, a empresa tá lá, mas tem um time enorme de pessoas que estão fazendo ali aquela máquina acontecer. É realmente ali a ponta. Perfeito. Fiquei muito feliz com a frase e diz tudo sobre o tema aqui. Sim. Vamos lá. Camila, comunicação desafio, né? Comunicar é o grande desafio. Eu falo sempre que nas relações pessoais e profissionais é o pilar. Se a comunicação não vai bem, tudo vai mal. E o desafio está em conectar, fazer com que as pessoas se sintam parte, Sim. Entendam o propósito e vivam a cultura da empresa no dia a dia. Para começar, como você define o papel do endomarketing dentro das organizações? Ele é uma ferramenta de comunicação, de engajamento, de cultura ou um pouco de tudo isso? Olha, eu acredito que é um pouco de tudo isso, mas assim, eu acredito muito que o endomarketing e a comunicação interna, eles andam juntos. Eles andam juntos, são primos, são irmãos, digamos assim. Porque assim, como o próprio marketing original, o objetivo é atrair, reter clientes, fidelizar clientes. Na década de 70, quando surgiu o conceito de endomarketing, o objetivo também era trazer um pouco disso para o público interno, para engajar as equipes. Então, utilizar de estratégias que fizessem com que essas pessoas aqueles profissionais pudessem, de fato, meio que ser padrinhos daquela marca. Então, assim, e a comunicação interna é um pilar muito forte para que isso aconteça, entendeu? Porque como é que eu vou engajar se eu não comunico? Como é que eu engajo se as pessoas não sabem o que está acontecendo, não sabem para onde a empresa está indo, qual é a meta que tem que ser batida, quais são os objetivos, quais são os ganhos? Então, assim, o endomarketing ele faz muito disso, ele meio que, a meu ver, ele conduz um pouco desse contexto, dessa cultura organizacional, com o objetivo de quê? De atrair, engajar e fidelizar os colaboradores internos. Camila, um dos grandes desafios que eu vejo na questão da comunicação, falando da comunicação interna, eu trouxe isso uma das entrevistadas, com uma das entrevistadas, e aí me remeteu um pouco lá na escola. Eu fico fazendo, às vezes, essa alusão com a infância,
Porque vem tudo de lá. E aí eu estava falando sobre isso e eu acho que a comunicação também, eu queria que tu falasse um pouquinho, ela vem muito dessa provocação dos porquês. Sim. Porque às vezes você tá ali, fez um treinamento, tá todo mundo calado, todo mundo em silêncio, ninguém tirou nenhuma dúvida, a gente parte do pressuposto que todo mundo entendeu tudo. Sim. Desde a estratégia, a missão, visão, valores, os KPIs, enfim, qualquer coisa que você esteja comunicando. E aí, depois, quando a gente desdobra, que a gente vai perguntar e vai, as pessoas eu não conheço, eu não vi, eu não fiquei sabendo, né? Então, o que que você faz lá na prática? Eu fiquei curiosa para te perguntar isso. Um exemplo ou dois que você faz na prática para que você consiga ter a certeza, ou pelo menos próximo da certeza, que essa comunicação foi eficiente. Olha, eu acho assim, tem um antes disso. E o antes disso é você conhecer o teu público. Você precisa conhecer o teu colaborador. A empresa precisa entender quem é o perfil, qual é o perfil profissional que ela tem dentro dela, ou se ela, o que ela tem hoje e o que ela quer alcançar. Então isso precisa estar muito claro. Você precisa conhecer o teu colaborador demograficamente, de onde é que ele vem, como é o contexto, o padrão de contexto de família. Então eu acho que a gente faz isso muito bem. A gente tem isso muito bem estruturado, desde a nossa unidade matriz até a nossa filial de Santa Catarina, escritório, outra filial que a gente tem. Então, assim, cada um tem o seu perfil, cada área. Então, assim, tem um antes. Para que essa comunicação ela flua, eu tenho que ter feito um dever de casa, sabe? Então, esse é o ponto principal. E o segundo é o quê? Através dos treinamentos que a gente, esse ano, a gente tem investido bastante em treinamentos com o nosso público interno mesmo, ou seja, os nossos próprios gerentes fazendo treinamentos, trazendo aquela visão, nesse contexto. Então, assim, existe um planejamento, existe a comunicação da diretoria com a gerência, e esses gerentes estão comunicando isso para o restante do time. Então, a gente decidiu fazer nesse formato. Por quê? Porque é o gerente que está lá todo dia, sabe? Então, assim, vai ter momento que a gente vai trazer alguém de fora para agregar valor, com certeza, e a gente já fez isso e vamos seguir fazendo. Mas fazer com que a pessoa que está lá, que sente a real dor, que conhece as pessoas, para comunicar ali de forma geral, também tem sido muito positivo para a gente, entendeu? Então, acho que são esses dois caminhos de fazer isso, e também através de cada treinamento pegar o feedback realmente, né? Entender, comunicar. Às vezes a pessoa não coloca ali no feedback formal lá do treinamento, na pesquisa, mas aí depois você chega lá, e aí, como foi? O que você viu e tal? Então, assim, hoje a gente sente, eu sinto particularmente, a gente tem uma abertura muito grande de comunicação com o nosso público. Desde a pessoa que serve o nosso café até o diretor. Então, assim, a gente tem uma comunicação muito aberta. Então, todo mundo se fala. Aí você pode pensar assim, Camila, então, em empresas muito grandes, como é que a gente consegue aplicar isso? Porque empresa pequena fica mais fácil, mas empresa muito grande. Então, isso é cultura. Você precisa provocar essa cultura entre as áreas e ramificar esse estilo de comunicação de fato. Perfeito, Camila. Se constrói um ambiente seguro para que as pessoas tirem as dúvidas, por mais bobas na cabeça delas que sejam, acaba acontecendo o que está acontecendo na Brother Motos. Muito bom, muito bom. E Camila, quais são os principais desafios de manter uma comunicação interna eficiente em empresas com diferentes perfis de colaboradores, especialmente em áreas mais operacionais, como é o caso do teu setor, o setor automotivo? Você já falou um pouquinho, já respondeu um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho sobre isso, sabe? Porque eu creio que quando a gente olha os setores, tem setores que você olha, é mais fácil comunicar nesse setor aqui. Os de vocês ficariam provavelmente numa caixinha onde seria mais difícil essa comunicação. Por isso que o trabalho de vocês tem sido tão relevante, né, para a empresa. Sim. Olha, é bem isso que você falou, assim, como eu mencionei, o desafio é você conhecer as pessoas, porque você precisa falar uma linguagem que ela compreenda, porque comunicação é isso, não é só eu falar. Eu tenho que falar em uma linguagem que o meu receptor ele vai entender, e depois me certificar de que ele de fato entendeu. Então, esse, de fato, é o grande desafio, e a maneira que eu enxergo de solucionar isso é de fato conhecer. E tem um outro fator, eu acredito muito na hierarquia de valores, ela sendo repassada. Eu acredito muito no poder da liderança,
sabe? Então, assim, não adianta eu ter um endomarketing, estratégias, isso e aquilo outro, se na prática, no dia a dia, a comunicação, eu tenho uma comunicação tóxica, sabe? Ou eu tenho algum comportamento que não é tão bacana. Então, toda aquela estrutura, estratégia que a empresa está colocando, ela cai completamente por terra, ela não se torna verdadeira, ela não se torna real. Então, eu acho que o grande desafio que eu posso dizer é isso, é não deixar com que esse encantamento, digamos assim, ele seja apenas de um evento, de uma ação, de um treinamento, mas que ele se torne algo na prática, no dia a dia, uma cultura, um hábito realmente da gestão, dos encarregados, enfim, de toda a operação, de todo mundo. Eu já quero conhecer, viu? Já estou convidada. Com certeza. Já estou curiosa para conhecer esse trabalho de pertinho. Compartilhe um case para a gente de endomarketing recente lá na empresa que gerou um resultado positivo e que vocês conseguem mensurar. E aí eu vou complementar para você já responder tudo. E qual foi o objetivo e como ele foi alcançado? Olha, eu posso te dizer o seguinte, são muitos cases, porque ao longo do ano a gente tem muitas ações. Nós acreditamos muito no pilar profissional, trabalho, família. Por quê? Porque a gente conhece o nosso público, grande parte são pais e mães de família. Então, a gente sempre faz ações voltadas, o máximo que a gente pode, para fazer com que esse tripé ande junto. Porque é muito bacana para o colaborador ele ver que o local onde ele está empregando a força de trabalho dele não é apenas só o local de trabalho dele. Que aquele local está pensando nele, está pensando na família dele. Então, assim, a última ação, a gente está em outubro ainda, né? A última ação que a gente teve foi o Dia das Crianças, que, assim, é muito prática comum da nossa empresa já há alguns anos que a gente faz. Então, o nosso colaborador, ele pode levar o seu filho, criança, para o Beach Park, aqui no Ceará, e na nossa filial de Santa Catarina, para o Beto Carreiro World. Então, vai o funcionário, o filho, criança, e a empresa patrocina lanche e tudo mais. Então, assim, e surte muito efeito. E outro ponto, a gente até já tentou mudar, e aí a gente faz pesquisa. Muito legal. A gente faz pesquisa. Então, teve uma vez que o RH ficou ali, nossa, mas é sempre a mesma ação, Dia das Crianças, vamos tentar fazer algo diferente? Não, peraí, vamos ouvir o nosso público, vamos ouvir os nossos colaboradores. Aí a gente soltou uma pesquisa interna com algumas opções, e aí não deu outra, o Beach Park ganhou e a gente entendeu, não, peraí, então é realmente todo ano. Não adianta tirar. Esse passeio, enfim. Então, assim, essa é uma das ações mais recentes que a gente executou, mas a empresa lá atua muito forte nisso. Muito forte, de verdade. Dia da Mulher, sabe? Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, assim, Dia dos Pais, entendeu? Esse ano a gente fez uma ação, primeira vez esse ano, que foi o Smart Day. Porque a Brother Motos, ela trabalha no mercado com a marca Smart Motopeças. Então, a gente pega esse trocadilho com o nome, né? O Smart Day, edição Dia dos Pais. Então, a gente levou todos os nossos colaboradores para umas quadras de beach tênis. E aí, formou ali aquela... Fizemos camisa do Smart Day, todo mundo jogou lá. E teve até uma coisa engraçada, que aí os diretores da empresa, agora vamos fazer um jogo aqui, vai ser o comercial contra o financeiro, entendeu? Para fazer ali aquela brincadeira, porque e isso é muito bacana. Conecta. Demais, porque no dia a dia, às vezes tem aquela, um quer gastar, outro quer controlar e tudo. E aí, quando você vai ali pra quadra, que você joga, que você brinca, você sai ali um pouco, você vê a pessoa. Sim. Você não vê mais aquele cargo, você não vê não só o profissional, você enxerga a pessoa. E isso é muito positivo. Perfeito. Essa questão de escutar, e é muito interessante porque vocês não partiram do princípio, todo ano faz a mesma coisa, será que vão querer de novo? Vão, porque é cultura. É cultura, eles já estão esperando. Eu trabalhei em uma empresa que antigamente tinha a questão dos perus e dos chestas de Natal. E a empresa, na época, a empresa fazia isso como cultura, a empresa mais de 100 anos de existência, e fazia. Só que quando a matriarca da empresa faleceu, essa cultura, perdeu um pouco, né? não tinha mais. E as pessoas recebiam um valor superior ao valor da compra do Chester com o peru e com o que vinha lá de brinde de Natal. Mesmo assim, as pessoas ficaram insatisfeitas, porque elas queriam o conteúdo, elas queriam aquela experiência. Interessante, né? É isso, não. E você falou um ponto muito interessante, e a diretoria da nossa empresa vê muito isso, sabe? Que é assim, não é o valor do que eu estou entregando, não é só isso, não é o valor em real do que eu estou entregando, mas a ação, a preocupação, o cuidado, sabe? Que a gente tem. Então,
Eu vou dar um exemplo. Teve uma ação do Dia das Mulheres que nós entregamos bolsas, compramos bolsas para as mulheres. E foi muito. Eu me senti muito feliz com isso, porque eu cheguei lá na loja para comprar e digo: ó, essa daqui é da fulana, essa aqui é a cara da fulana, essa aqui parece com a Legal. fulana. Porque é o cuidado que a gente tem nas Legal. pequenas coisas para realmente fortalecer essa relação de não ser só o valor. Mas disseram aí, essa empresa me viu, essa empresa me enxergou, essa empresa se preocupa comigo, sabe? É um pouco Muito disso. bom, muito bom. Vou ficar um dia lá trabalhando como funcionária da Brother. Com tantas ferramentas digitais e novas formas de comunicar, Sim. quais tendências, Camila, você enxerga para o futuro do endomarketing e da comunicação interna nas empresas? Olha, bem isso, é personalizar. Sabe o que eu acho? Eu penso assim, que as IAs, né, elas vêm para realmente contribuir, a gente tem que saber olhar um pouco para isso, sabe? A partir do momento que eu consigo levar essa comunicação para o digital, eu acredito que a informação ela vem com dados mais rápidos, entendeu? Então isso talvez otimize mais o nosso tempo e a gente consiga fazer um trabalho mais personalizado com o nosso colaborador. Então, por exemplo, a pesquisa que a gente fez foi digital. Não foi a gente tendo que ir lá e tudo, sabe? Assim, é óbvio que tem algumas que são necessárias fazer dessa forma, mas ter a tecnologia a nosso favor, ela otimiza, a meu ver, ela otimiza e ela entrega dados mais rápidos, que faz com que eu tenha uma tomada de decisão mais rápida e ali também mais personalizada, entendendo ali um pouquinho da realidade de cada um. Eu enxergo que esse é o futuro de trazer mais essa rapidez, essa velocidade e também esse cuidado mais personalizado de eu enxergar realmente, de eu ter dados a mais sobre cada colaborador. Perfeito. Que foi o que você trouxe para a ação das mulheres aí com as Sim, bolsas? Foi sim. isso. A gente às vezes fala tanto do cliente, o cliente que está lá fora, e Sim. esquece também desse olhar. Um trabalho muito legal da Brother, viu? Sim, Muito bacana. bom, muito bom. E aí, Camila, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, você estava contando um pouquinho da tua carreira. Sim. E aí eu vou colocar aqui mais essa perguntinha extra, bônus extra, gente. Porque eu fiquei curiosa em ela contar um pouquinho mais. Então faz um resumo aí, como você chegou, de onde você veio, os teus desafios mesmo pessoais, onde você quer estar nos próximos anos. Contribui com a gente aí. E, pessoal, tem muita dica legal aqui com as nossas entrevistadas. E anotem tudo, porque eu estou ansiosa para assistir a gravação e anotar as dicas aqui. Tem algumas que eu já anotei aqui para o meu time também. Não, Fala um pouquinho de você. Olha, a Camila, ela é mãe de 2 filhos, certo? Então, assim, eu acho que eu não posso falar de mim sem eu falar dos meus filhos e do meu esposo, que é meu grande parceiro de vida. E o meu trabalho na área do RH, ele se deu muito, eu acredito, por eu gostar de estar com as pessoas, por eu me preocupar com as pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa conexão. E o trabalho que eu venho executando na Brother hoje, ele é reflexo disso. E eu vim até conversando com você antes disso, que antes de eu trabalhar na Brother, eu trabalhava em consultoria de RH. E quando você vai para dentro da empresa, você tem, peraí, esse aqui é o meu único e principal cliente. Eu vou cuidar de todas as áreas inerentes ao RH desse negócio aqui. E durante um bom tempo, a estratégia era muito voltada realmente para o endomarketing, para o público interno, porque a empresa precisava ter uma base de colaboradores muito fortalecida para que ela alcançasse os objetivos dela. E graças a Deus deu super certo. Hoje nós somos uma empresa de grande porte, enfim. E a empresa hoje tem feito outros tipos de investimento, desde as suas estruturas de galpões e tudo mais, e até as pessoas e os processos. Então a gente está nessa virada de chave de pessoas e processos, e fazer parte de tudo isso engrandece demais a mim como pessoa e também como profissional. E eu acredito que esse futuro, estar aqui, como eu mencionei desde o início, é um reflexo desse novo movimento da Brother mais aberta ao mercado e também da Camila como profissional mais aberta ao mercado, mais antenada, com mais redes de conexões e levando, porque eu acredito muito que o RH hoje, por ser de pessoas, por a gente trabalhar com as pessoas, envolve muito essa rede de conexões.
Porque às vezes, a Camila é boa em treinamento, mas eu tenho uma colega que é boa em benefícios. Perfeito, eu tenho um outro Camila. colega que é bom em descrição de cargos de salário, enfim. Então, assim, a gente vai fazendo ali essas conexões e vai pegando ali um pouco do que há de melhor em todo mundo. E quando você vai ver, tá todo mundo tendo sucesso. Perfeito. Tá tudo incrível para todo mundo, entendeu? Muito Então, bom. eu acredito muito na relação ganha-ganha. Acredito demais. E eu acho que é isso. A Camila está aberta para esse novo cenário e a Brother também. E eu estou muito feliz de fazer parte desse time e de estar aqui com vocês hoje. Quantos colaboradores a Brother tem? Hoje a Brother ela tem cerca de 170 colaboradores. Eu acho isso mágico. Muito. Você estava contando que você foi contratada para cumprir um objetivo de 40. 40, isso. Já chegou em 170. 170. E assim, para a forma com que a gente opera, a nossa cultura ela é muito forte. E ela é muito clara com relação aos resultados, com relação aos objetivos. E às vezes eu digo, gente, como é que a gente consegue fazer tudo isso com as pessoas que a gente tem? Então, isso reflete que são pessoas muito boas, que são excelentes profissionais, entendeu? E aí, modéstia à parte, um excelente trabalho do RH. Muito bom, tem que vender o peixe, um time engajado, a cultura forte. Às vezes eu digo, gente, como a gente consegue fazer tudo isso, sabe? Então, assim, mas tem uma diretoria muito presente, sabe? Assim, o trabalho do RH, de fato, como staff, ele só acontece se, de fato, se a diretoria e presidência estiver casando, sabe? Assim, tiver essa mesma perspectiva, esse mesmo olhar. E eu tenho muito isso na empresa que eu faço parte hoje. Então, assim, eu me sinto muito à vontade para explorar e poder trazer isso para a empresa, para os colaboradores, entendeu? Então, eu sou muito feliz por isso. E eu queria aproveitar o espaço para dar um recado para os parceiros de RH que não tem uma diretoria ainda que tem essa visão, ou que tem uma empresa menor, sabe? Eu quero te dizer que não desista. Faça o melhor com as condições que você tem. Se hoje o que a empresa está podendo proporcionar é um bombom, mas então vamos ter cuidado com esse bombom, vamos escolher o melhor bombom que a gente está podendo fazer. Mas, poxa, Camila, um bombom, cada empresa tem a sua realidade. Cada empresa tem a sua realidade. Poxa, mas o colaborador quer receber um bombom, mas é o que a empresa está podendo naquele momento, mas eu tenho que fazer um cuidado, porque eu tenho que fazer algo a mais. Não é só, é aquilo que eu falei, não é só o valor do que eu entrego, mas é como eu entrego. E eu acredito muito nisso, Mário Sérgio Cortella já fala, né? Sim. Fazer o melhor com aquilo que se tem. E eu acredito muito nisso. Vai fazendo o melhor com aquilo que você tem, que uma hora os resultados vão vir, você vai poder fazer mais, e daqui a pouco tá entregando aí grandes coisas aí para a empresa. Perfeito. Eu fico muito feliz. Ano passado a gente conversou um pouquinho aqui no Ceará RH sobre o RH ser estratégico, ser mais estratégico. Tem que ter o lado humano, mas tem que ter também um lado estratégico, estar conectado com a diretoria, com os CEOs, enfim. E ver profissionais de gente, gestão, cultura, engajados em ser mais estratégico, assim, eu tenho certeza que o nosso estado, nossa cidade vai muito longe com profissionais como você, viu, Camila? Com times como o time que está lá na Brother. E o sucesso, com certeza, vem desse engajamento, dessa cultura que vocês estabeleceram lá. Meus parabéns aí aos líderes, viu, da empresa. Satisfação de receber aqui enorme, viu? Muito obrigada. E eu estou convidada para ir lá. Toda certeza. Obrigada. Vamos lá, obrigada mais uma vez, viu? Então, obrigada.